Olá, muito boa noite. Eu queria começar o nosso encontro de hoje recitando uns versos da Legião Urbana de uma música chamada Perfeição, que está no CD Descobrimento do Brasil. No final, quando o Renato Russo vai nos fazer um convite: venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Só o futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição. No nosso encontro, nós iremos hoje, junto com o Sérgio Lopes, falar sobre a virtude humildade, né? Uma das primeiras virtudes que é enunciada dentro da perspectiva do Evangelho, o primeiro capítulo do livro O Código do Monte e também a primeira bem-aventurança. E nessa perspectiva de convite para que você venha conosco, eu também queria convidá-lo a tirar sua dúvida, né, a mandar a sua pergunta, a mandar seu questionamento sobre aspectos da saúde mental para dois cantos, duas possibilidades de envio. Uma pode ser esse Instagram, né, que é o meu Instagram, e você pode mandar por lá, ou também nos comentários. Por exemplo, depois da transmissão ao vivo, fica esse vídeo desse encontro Jesus e Saúde Mental gravado no YouTube da Mansão do Caminho. Então, lá nos comentários, você pode colocar a sua dúvida dentro da perspectiva da saúde mental, que a gente faz uma seleção, e a ideia é que toda primeira terça-feira do mês a gente possa fazer apenas de perguntas e respostas a partir de questões que vocês possam nos enviar, ou no Instagram, ou então aqui no YouTube, se você não tiver Instagram, também não é necessário seguir essa página aí do Instagram, tem a possibilidade do YouTube. Nessa perspectiva, eu queria convidá-lo para que a gente possa ir junto, já que o futuro recomeça e a possibilidade de perfeição é uma perspectiva que nos dá esperança e otimismo em relação ao nosso futuro. Muito boa noite, Sérgio. Muito boa noite a todos. Eu tenho me debruçado, amigo, nessa música da adolescência, né? Pelo menos eu escutava muito a Legião Urbana na minha adolescência. E é curioso que às vezes a gente passa a escutar outras músicas e depois retoma com força total, né? E eu tenho retomado muito a escuta da Legião Urbana. E essa música Perfeição é de um CD chamado O Descobrimento do Brasil. E é curioso que você pensa que Renato Russo vai colocar apenas, digamos assim, aspectos bonitos, poéticos do ser humano, porque a música se chama Perfeição. Mas ele praticamente passa a música inteira numa levada de rock bem clássica e falando das misérias humanas. Então ele vai falar, comemoremos, né? Vamos celebrar a estupidez de todas as nações, o seu país, né, com sua corda de assassinos. Ele vai falar bastante pesado, bastante várias misérias humanas. E a música vai ser basicamente isso. Até que chega no final, a música começa a introduzir algumas melodias, né, algumas notas musicais mais sustentadas e começa a mudar um pouco aquela levada do rock clássico. E ele vai, de forma muito realista, dizer assim: vamos comemorar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora. Então, cadê a perfeição? Cadê a ideia esperançosa? E aí vem, no final, a mudança de música, né? Um canto, inclusive, mais lírico, mais operístico, que recita esses versos, né? Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, por causa dessas misérias que ele tanto canta e que tanto ele ironicamente levanta, só a verdade me liberta. A ideia de que a esperança não é construída com uma falsidade, com a ilusão, mas também não é construída com a maldade. A gente precisa ter a constatação das questões humanas, inclusive da miserabilidade de muitas questões nossas, para podermos tecer uma nova janela. E aí ele faz o convite: venha, o amor tem sempre a porta aberta.
Acho muito poética, né, essa frase. O amor tem sempre a porta aberta. Nosso futuro recomeça, vem chegando a primavera, a ideia das estações, a ideia do florescimento, vem aqui, o que vem é perfeição. Tipo assim, nós já estamos acostumados com a miséria humana, nós já estamos acostumados com a nossa miséria. E um esforço que a gente faça de modificação rumo à perspectiva de perfeição já é um passo adiante. Vem aqui, o que vem é perfeição. Então, falar sobre virtudes não necessariamente é falar apenas de flores, né? Não é apenas falar de algo que a gente não possui ainda, mas também falar de esperança, né? Da perspectiva do futuro. E aí eu queria começar poeticamente lembrando essa música do Renato Russo, passando a palavra para você, Sérgio. Começando bem, uma boa noite, um prazer novamente estar aqui nesse espaço de Jesus e Saúde Mental junto contigo, Léo. Acho que o teu início é muito feliz, porque quando traz a letra do Legião Urbana, do Renato Russo, que fala sobre perfeição, é uma música que eu gosto muito também, eu seguidamente ouço, eu acho que é uma coincidência nossa também nesse ponto, porque ele me toca muito, não apenas a parte final, que a perfeição que ele traz ali, eu acho que tem muito a ver também com a perfeição que nós vamos estudar aqui nas leis morais, né? Da perfeição moral. A perfeição não é um lugar aonde se chega. A perfeição é uma tendência, é um eterno ir em direção à perfeição, é um avanço permanente que nunca se chega lá. É como o horizonte que a gente olha e quando a gente chega naquele ponto que a gente está enxergando, tem uma outra linha de horizonte que a gente vai olhando. Só que para que isso tenha sentido, é preciso olhar para o humano. No humano é que nós encontramos o trabalho interno. Eu gosto muito da ideia de que Jesus ele nos ensinou uma espiritualidade diferente, porque ele nos ensinou a espiritualidade através do humano. Ele só foi quem foi porque ele esteve no meio e ele esteve atravessado pelo humano. E espiritualidade sem o humano não é uma espiritualidade do lado de fora, é uma espiritualidade que não entrou, é uma espiritualidade que não nos serve, porque ela não nos conhece. E quando nós não nos envolvemos nas misérias humanas e não nos ocupamos disso, das nossas próprias misérias, nós estamos fazendo alguma coisa, mas menos espiritualidade. Pelo menos a espiritualidade da maneira como Jesus propôs, que o Espiritismo retomou. Porque a maneira como Jesus propôs a espiritualidade se afastou rapidamente no início do cristianismo. E ele vai ser retomado pela ideia espírita, pelo pensamento espírita. Só que o pensamento espírita não é uma garantia também. Ele depende da leitura que a gente faça permanentemente para poder aproximar estes conceitos daquilo que possa ter mais fundamento. E eu imagino que isso é um exercício muito grande, muito vasto, que a gente precisa percorrer. Né? Ou seja, no livro O Código do Monte, o primeiro capítulo, né, é o capítulo sobre a humildade. Conceitualizando que a humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. E aí vem uma aparente contradição, porque geralmente quando nós pensamos em força, nós pensamos em algo que é inquebrantável, né? Algo que não consegue ter uma flexibilidade até. Aí fica uma força muito rígida e cada vez mais a gente pensa na força flexível. E essa flexibilidade talvez precise também perceber, né, que esse excesso de força pode aguentar muita pressão, mas não vai aguentar a pressão total sempre, né? A ideia que a gente precisa, assim, que muitas pessoas perguntam para mim, ô Léo, a ideia de resiliência, de uma certa elasticidade, como é que eu vou conseguir passar pelo problema com essa elasticidade no momento? Eventualmente a gente precisa, sim, de uma certa resistência, mas essa resistência tem um limite, né? Então essa força rígida, ela tem um limite. E aí a ideia da humildade como sendo o sentimento que dá a percepção também da nossa fragilidade,
portanto, das nossas, entre aspas, fraquezas, é uma grande força. Aí tem um sinônimo de modéstia. Agora, algumas vezes, a gente tem a ideia de humildade como sendo submissão, aquele que se coloca abaixo dos outros de uma maneira submissa, né? E é interessante que você começa conceitualizando e traz o radical de humus, né? Aquilo que está, na verdade, na raiz. E eu me lembro muito do Império Egípcio, né? Quando eu estudava na infância, aquelas primeiras aulas sobre o Egito, você via que o rio Nilo, quando ele tinha as enchentes e depois secava, ele deixava nas margens do rio um humus. O humus, na ideia de fertilidade, era um humus que deixava o solo fértil para o império, inclusive, crescer. Né? Os grandes primeiros impérios cresceram ao redor de rios, e o rio Nilo trazia essa humus para a margem. Então, é interessante você pensar nesse radical nas duas formas, né? Humus, aquilo que dá a base, e a gente só pode crescer se tiver uma base fincada, mas também humus, aquilo que dá fertilidade para que outras coisas cresçam. E aí eu queria trazer isso para a gente começar na base do conceito, né? Diferenciando humildade e submissão. Sim, com certeza. Esse foi uma das reflexões que eu tive ao escrever esse capítulo, porque está baseado na primeira bem-aventurança de Jesus, quando fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou bem-aventurados os pobres de espírito, né? Algumas traduções, enfim, mas o que importa é o sentido de que Jesus chama de pobres de espírito aqueles que estão despojados destas características que fazem parte dos disfarces humanos, da arrogância, da vaidade, do orgulho. De pobre de espírito seria, portanto, aquilo que nos conecta com o simples em nós, com o mais fundamental. Portanto, a humildade parece ser a virtude que casa, em especial, com esta bem-aventurança. Quando Jesus está falando dos pobres de espírito, ele está falando dos humildes. Ele veio para os humildes. E ele veio para nos ensinar de uma maneira muito próxima a nós, portanto, de uma maneira humilde, o que temos de mais precioso em nós, que nos torna iguais uns com os outros. A palavra humildade vem de humus, humildade. E é também o prefixo do termo humanidade. Então, humanos, humildade e humus têm uma mesma significação. Para o que nós possamos pensar que humildade é aquilo que nos torna humanos. E humanos, o que nós temos é aquilo que é de mais simples, que nos torna todos iguais. É o que nos torna semelhantes. Portanto, a humildade é aquilo que nos unifica, que faz com que a gente seja igual na base. E esta base, ela é o alicerce do resto. Nada começa senão pelo humus. O humus que sustenta, que dá a base da terra, mas que também, como tu bem disseste, fertiliza. E penso que esta espiritualidade que Jesus propõe, e que falamos no início, ela é a partir do humano, ela fertiliza pelo que existe de mais humano em nós, que são as nossas pulsões mais comuns. Entre elas, o que fertiliza, que é a libido, que é a sexualidade, e também os impulsos agressivos que nós herdamos da nossa evolução animal, que são duas forças naturais que nós temos, Leonardo, muito comumente chamado de fraquezas. Mas, na verdade, se nós pensarmos, são forças que só serão fraquezas se nós apenas nos movimentarmos por elas. Mas se nós as utilizarmos como base, como fertilizante, elas são a seiva que nos conduz ao progresso. Portanto, parece que se nós estudarmos Jesus sob o prisma da saúde mental, nós não podemos castrar o humus, não podemos castrar o humano. Uma das primeiras coisas que as religiões cristãs fizeram, no mau entendimento da mensagem de Jesus, foi castrar o humano. O ser humano não pode ter sexualidade, a não ser raramente para a procriação.
E ele precisa ser bom na largada. Ele precisa amar o inimigo, ele precisa amar o próximo, e não dá uma sustentação de como se chega lá. E, então, um outro conceito, mais uma provocação para nós aqui. Espiritualidade, para ser espiritualidade verdadeira, ela só existirá se ela começar pelo autoconhecimento. Se eu olhar para mim e não me enxergar, eu não começo a desenvolver espiritualidade. Porque é uma espiritualidade de discurso, não é uma espiritualidade de autoconhecimento. E aí nós vemos pessoas, inclusive no nosso meio, dizendo assim, nós espíritas gostamos muito de dizer assim, porque no nosso meio tem muitas pretensões de humildade, né? A pessoa se acha humilde porque ela é aspecto de mendigo, ou porque ela fala baixinho, ou porque ela se veste de uma maneira simples. Isso não é humildade. Isso pode, por trás disso, muitas vezes tem uma tremenda arrogância, uma tremenda vaidade. Tem pessoas que dizem assim, fazem um monte de coisas inadequadas no nosso meio, assim, não, mas nós somos espíritos muito imperfeitos, eu sou muito imperfeito. E ainda justifica assim, e nós espíritas somos os piores, tem um certo orgulho quando se diz isso. Né? É o melhor dos piores, né? A pessoa diz, eu estou fazendo esse monte de bobagem, mas é porque eu sou um espírito muito imperfeito. É uma vaidade isso, é uma arrogância disfarçada de humildade. A humildade, ela não se anuncia. A humildade é a única virtude que a pessoa não se dá conta que tem. A pessoa não se percebe humilde. Ela sequer faz questão de ser reconhecida como humilde, porque onde tiver qualquer tipo de exaltação a essa virtude, a pessoa se incomoda, porque ela realmente não se reconhece. Por quê? Porque, de fato, não é verdadeiro. Qualquer valor em cima de qualquer um de nós não é verdadeiro. É uma defesa contra, provavelmente, disfarces emocionais que vão se desenvolvendo na nossa caminhada. E por aí afora, né? Para continuarmos a nossa reflexão. Não há como, na nossa perspectiva humana, falarmos sobre humildade se não falarmos também sobre vaidade, né? Porque a primeira linguagem que a gente aprende para tentar melhorar a nossa autoestima é a linguagem da vaidade, porque a vaidade é uma pretensão de ser algo. E aí eu tenho me debruçado, Sérgio, até a gente vai fazer alguns programas aqui no Jesus e Saúde Mental, sobre o livro Eclesiastes, que é um dos livros sapienciais da Bíblia, que eu acho muito interessante, porque a gente falou uma série de reflexões, acho que foram 3 programas sobre o livro de Jó, falando sobre superação e abrindo a perspectiva de Jó. E o livro Eclesiastes vem logo depois, né, de alguns livros, e ele começa a famosa frase: tudo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E eu acho bem interessante porque é um livro que até colocado assim, algumas pessoas questionaram digamos, o lado divino do livro. Será que, de fato, o livro Eclesiastes deveria estar ou não na Bíblia? Ou seja, o lado canônico ou não do livro? Porque realmente é um livro que traz, assim como o livro de Jó, traz muitas reflexões que aparentemente são pessimistas, porque constata as misérias humanas, as dores humanas, diferentemente de outros livros. Então, eles se questionaram a canonicidade do Eclesiastes. E é interessante que, na solução dos teólogos, coloca-se assim: o Eclesiastes é um livro de um homem. Eclesiastes significa orador da Assembleia, então é um orador, pensou-se que era Salomão ou não, falando para outros homens sobre o entendimento do divino. Então, consequentemente, é um entendimento limitado. Por isso que é interessante continuar lá, etc. Mas o Eclesiastes vai colocar várias perspectivas da vaidade do ser humano que nós temos e que a gente nem se dá conta. Um deles é assim, basicamente, né, resumindo, por que você acha que você não sofreria? Se todo mundo sofre, se o sofrimento está na vida, né? Se tudo vem do pó e tudo vai retornar ao pó, óbvio, eles não colocam
a ideia reencarnacionista, mas se a gente pegar a ideia de uma existência, não deixa de ser, a gente vem do pó, ou seja, vem do berço, vai desencarnar, então vai ter, é isso que você está colocando, em algum momento a gente vai atingir essa perfeição, mas é tão distante da gente que é um ideal utópico, é aquele ideal que a gente a gente não consegue nem conceber, e as tentativas de concepção são muito limitadas à nossa percepção humana, né? Então a gente pode idealizar o que é uma perfeição, e a idealização, né, no mecanismo de defesa egóico, ela tem a sua vantagem, mas também tem as suas limitações, né? Tem as suas inclusive seus pontos que podem trazer até efeitos colaterais muito danosos quando você idealiza demais um canto, idealiza demais você mesmo, e aí você às vezes vai pensar que você é imune, por exemplo, ao sofrimento. Então, ele coloca, olha, se todo na vida vai ter sofrimento, por que eu não teria sofrimento? E essa é uma ideia interessante. Se nós somos seres humanos que temos as questões que a psicologia consegue estudar, que a psicanálise consegue estudar, como é que eu, ser humano, acho que a psicologia não me ajudaria em nada? Como é que eu acho que a psicanálise não me ajudaria em nada? Como é que eu acho que a psiquiatria não me ajudaria em nada? Ou seja, essas teorias que às vezes não levam em conta o divino do ser humano, mas levam em conta o ser humano do ser humano. Então, provavelmente, elas têm muito a nos ajudar, muitos a nos ensinar, e achar que a gente não precisa ou que a gente não vai sofrer, não deixa de ser uma vaidade que esconde muitas feridas, né? Então, você pegou a vaidade, eu queria colocar isso, depois eu vou trazer um pouco do Sócrates, do autoconhecimento, mas vou voltar para você aí a questão da vaidade, né? Eu acho interessante você lembrar do Eclesiastes e associar de que o criador, né, o pensador do Eclesiastes foi um orador, e ele fala de vaidade, e acho muito oportuno que um orador fale de vaidade, porque se tem alguma coisa que nós oradores temos, é vaidade. Seria falta de humildade não dizer que isso é verdade. Mas o problema não é a vaidade. O problema é não saber onde é que está a vaidade. Olhar para dentro e achar que não tem. Esse é o grande perigo. Porque qualquer pessoa que se sente muito bem de aparecer em público, diante de uma multidão, é movido por uma força narcísica muito forte. Uhum. Tem que ter algum tipo de compensação, de prazer, para poder se submeter a um estado de exposição a esse ponto e ter prazer com isso. E quando a gente sabe que quando pega o microfone na mão, depois é difícil de tirar, porque o palestrante ele se apega, quase como uma parte do corpo, o microfone, né? Então, o que move isso? Isso é um estado narcísico. Isso é um mal? Não, o narcisismo não é um mal. O narcisismo não é um mal. Aliás, se nós não tivéssemos um narcisismo inicial, nós não sobreviveríamos. Um bebê, para ele poder sobreviver, ele precisa atrair o olhar da mãe. Ele precisa ser maravilhoso, ele precisa ser encantador. Os adultos cercam. Para a psicanálise, o Deus é o bebê, porque todos ficam em volta adorando, e a natureza fez assim para que esse bebê possa desenvolver o que é a sua autoestima. Então, o narcisismo, inicialmente, ele tem um propósito, um caminho, que é desenvolver a autoestima. Mas é claro que se a pessoa ficar só no narcisismo, em torno de si mesmo, ele se transforma num narcisismo patológico, e é aí que nós começamos a chamar de vaidade. A vaidade seria a pessoa se alimentar apenas do que ela se mostra, e ela não interage. O vaidoso, ele não interage, ele se mostra, né? E aí é como a gente às vezes brinca, que é conversa de palestrantes, ninguém ouve, só fala, está todo mundo falando, ninguém ouvindo. Então, a humildade, ela seria assim, vamos dizer, o momento em que a pessoa diz assim, não, para um pouquinho, eu preciso olhar para dentro de mim e ver por que eu estou tão encantado com isso que eu faço, eu estou tão embevecido com isso que eu faço, porque tem algo de errado nisso. Porque o crescimento emocional exige que a gente se reconheça também nas nossas fragilidades, nos nossos conflitos. E uma das grandes dificuldades nós como pessoas, e tu como psiquiatra, assim como eu sabemos disso, é entrarmos em contato com as nossas emoções dolorosas, né? Entrar em contato com as nossas emoções, entrar em contato, Léo, com o nosso humus, é um desafio muito grande. Porque significa nos olharmos naquilo que nós realmente sentimos,
naquilo que realmente nos despertamos uns nos outros, isso é uma coisa muito difícil. E a tendência do indivíduo que vai mais para o lado da vaidade, é ele fazer um auto-enaltecimento, como uma tentativa de solucionar isso, é um plano de fuga. É quase um plano de fuga. Como é que eu faço para não me encontrar comigo mesmo? Eu me projeto, eu me anuncio e adquiro a admiração dos outros. Quando isso fracassa, é quando a gente diz assim, tem uma ferida narcísica, a pessoa se sente ofendida, se melindra, se magoa, né? Então são os caminhos tortuosos da vaidade. Quando a pessoa está pensando que já está quase sem ela, em alguma coisa acontece na vida que mostra que a vaidade continua ali. Então, essa primeira virtude, ela é a virtude mais importante, porque a gente nasce precisando desenvolver ela e desencarna se dando conta que não chegou a desenvolver ainda. No máximo que a gente faz é um percurso aproximado dessa trajetória. E nesse sentido faz tem muito fundamento quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não porque ele estava se enaltecendo, mas porque ele estava sendo um exercício de humildade. O caminho é o caminho da humildade. É o caminho do desenvolvimento interno dessas virtudes para que a gente possa efetivamente, então, evoluir. Me parece também a ideia, assim, Sérgio, de que ele estava sendo o que ele é, né? Ou seja, eu sei o que eu sou. Né? A humildade também dá essa conotação de a gente ter a medida, não só de ver o que a gente ainda não alcançou, mas também aquilo que a gente alcançou. Porque ver o que você alcançou, o que eu alcancei, o que o Sérgio alcançou, em geral, dá um pouco mais de liberdade dessa necessidade narcísica mais, digamos assim, inflexível. Uma necessidade narcísica mais patológica no sentido de trazer sofrimento para si ou para os outros, né, que estão ao redor. O narcisista no sentido mais do transtorno de personalidade. Na ideia do transtorno de personalidade narcisista, é o protótipo, é o grande exemplo daquela pessoa que tem uma ferida enorme, uma insegurança enorme, e vai para o polo oposto, né? E fica dependente, porque ele nunca conseguiu realmente ver o seu próprio valor. Então, esse é um ponto interessante que você coloca. Eu vou ler aqui uma frase. Ó, o prepotente é uma potência antes de ser, né? Então, o prepotente, na realidade, é um inseguro, é uma pessoa mais imatura. Quando nós estamos exercendo a nossa prepotência, nós não estamos sendo, nós estamos sendo mais uma aparência. Eu vou colocar esse ponto e vou também abrir outro livro, Sérgio, que eu gosto muito, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville. E ele coloca assim, a polidez, né? E ele coloca bem, a polidez não é ainda uma virtude, é como se fosse assim um caminho para algo maior que a virtude. Mas eu acho muito interessante ele enaltecer a polidez, porque a gente às vezes pensa em polidez como algo falsier, um verniz. Vai até falar assim, é um verniz social. Beleza, mas me parece que a gente precisa de um pouco de polidez, até porque nós não somos ainda totalmente a virtude que a gente gostaria. Então, esse caminho da polidez seria o meio termo para a gente conseguir educar, no sentido de direcionar, né, as nossas tendências para conseguir algo mais aprofundado, né, algo mais enraizado, algo mais humilde. Então, não me parece que, nesse sentido, seria algo negativo por si só. E acho interessante a gente falar de polidez, diferenciar um pouco polidez, disfarce, falsier e humildade, né? Talvez seja o caminho do meio termo nessa nesse nosso meio quase. A gente é quase, a gente não é o que a gente gostaria de ser, mas o fato da gente não ser o que a gente gostaria de ser, também a gente não precisa ficar se rebaixando tanto, né? Se punindo tanto, porque a gente ainda não está no caminho que a gente deseja. E acho que esse meio termo que a gente se encontra é um caminho muito difícil, porque a gente já não é o que a gente foi ontem, mas também não é o que a gente gostaria de ser amanhã. E esse meio termo gera uma certa frustração, ou muita frustração, né?
porque atinge esse nosso narcisismo de, né? Acho que sim, Léo, porque uma das coisas que a gente verifica na prática é assim, que a gente falou, logo ali você vai falar sobre Aristóteles, né, e sobre Sócrates, né, você falou sobre o autoconhecimento, que eu também mencionei aqui. Uma das grandes dificuldades do indivíduo orgulhoso, o mais narcisista, é ele se conhecer, ele querer se conhecer, não é? Então, assim, na minha experiência como psicoterapeuta, tanto na posição de psicoterapeuta como na posição de paciente em psicoterapia, e como espírita, é assim. Existe um trabalho muito importante que a gente precisa fazer da gente com a gente mesmo, de se autoconhecer. Precisa ter essa coragem. Isso já é uma grande tarefa permeada por um caminho de humildade, né? Porque o vaidoso, ele diz, não, eu não tenho que mudar nada, os outros é que tem que mudar, os problemas são os outros, não sou eu. A pessoa pré-potente, como você bem disse, ou seja, é antes, ele não é potente, ele é pré-potente, né? Então ele não chegou na potência. Então ele diz, não preciso de nada, eu já estou pronto, né? Quando a pessoa se põe a poder se conhecer, começa a se deparar com esses pontos frágeis. Muitas vezes o que eu olho nos outros eu tenho, eu não enxergo bem, são dificuldades que eu carrego comigo. É preciso muita coragem para fazer isso, porque é uma coisa dolorosa, narcisicamente dolorosa, a gente olhar assim, não, eu não sou essa bola toda, essa oitava maravilha do mundo. Sabe que, ultimamente, eu tenho observado um fenômeno muito, muito interessante, assim, não sei se você percebeu isso, mas nas redes sociais, nos grupos, eu tenho tido uma surpresa negativa em alguns aspectos, assim, de que grupos espíritas, de pessoas que a gente esperaria que se dessem melhor, como gostam de brigar nas redes sociais, assim, né? Principalmente em época de política ou de campanhas políticas, quando surgem pontos que tocam nas vulnerabilidades, nos melindres pessoais, desaparece a tal da espiritualidade. Aí a gente vê que não há espiritualidade ainda. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. E aí eu colocaria um ponto fundamental no autoconhecimento, que é a psicoterapia. Eu conheço direitinho uma pessoa quando ela se trata e quando ela não se trata. Quando a pessoa está brigando muito e acusando muitos outros, eu conheço, não faz terapia. Esse não faz terapia. E tem muita gente que foge de fazer terapia e tenta resolver os problemas na religião. Ela tenta ser boa na chegada, assim, eu vou para o centro espírita, eu vou fazer um trabalho espiritual, eu vou dar passe, eu vou trabalhar na mediúnica, e eu vou ser bom por causa disso. Aí entra numa rede social e começa a brigar. E aí a gente vê que a pessoa não desenvolveu aquela capacidade de autoconhecimento. Portanto, existe um trabalho importante, que é o nosso trabalho espiritual, mas existe um outro que não tem a ver com isso, que é o do autoconhecimento. E tem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa da ajuda externa, de um outro. Normalmente esse outro profissional é que vai nos ajudar a ver coisas nossas que nós sozinhos não vemos. E a gente fica surpreso quando a gente é capaz de enxergar coisas que a gente não queria ver. Então tem essas armadilhas também. Alguns grupos que eu falava, então, de redes sociais, eu percebo assim, com muita clareza que eu participo de alguns grupos que não são espíritas. Alguns grupos, inclusive, são de espiritualidade, mas são de pessoas que têm um trabalho interno, um trabalho de psicoterapia interna, e eu vejo que essas pessoas não brigam tanto. Se pegasse de fora e olhasse ver quem é que é espírita e quem não é espírita, a gente diria o contrário. Esses aqui são espíritas, não estão brigando. E a gente vai ver, não, são materialistas, são ateus, sob o ponto de vista da crença. Mas sob o ponto de vista do comportamento, são às vezes pessoas que se respeitam mais do que aqueles que vivem dentro dos ambientes religiosos. Então aí tem um segundo ponto que Jesus nos ensinava muito quando ele estava entre nós. Ele não gostava muito desses ambientes religiosos. Quando ele chegava no meio dos fariseus, dos sacerdotes, ele botava para quebrar, porque ele sabia ali que é o maior antro dos orgulhosos, dos vaidosos. A pessoa tem um conhecimento espiritual, ele acha que é melhor que os outros. Jesus ia buscar a humildade aonde? Naquele anônimo, no que caminhava na estrada, entre os pescadores, naqueles que estavam sofrendo.
Aí ele encontrava o humus. Léo, aí existe o humus. Esse é o humus que Jesus falava. Isso não nos descredencia como espíritas praticantes, pelo contrário, isso nos desafia, porque nos coloca uma tarefa bastante difícil e perigosa, que é nós lidarmos com o conhecimento, com o saber, sem perder este status de igualdade de uns com os outros. Porque senão, meu amigo, as brigas não terminarão. Na hora H, aquilo que a gente aprende no centro espírita, a gente mostra que não aprendeu fora do centro espírita. Essa é a ideia da idealização. Idealizamos tanto a nós mesmos, que não conseguimos enxergar esses outros pontos, e às vezes também idealizamos muito o movimento espírita, a casa espírita, e aí as decepções têm sido muito fortes, no sentido de a gente esperava mais. Eu comungo com você, eventualmente, algumas vezes, ou muitas vezes, eu fico com esse paradoxo na cabeça, porque eu nasci em uma família espírita, você também, né, Sérgio? E, eventualmente, Sim. A idealização do que seria um centro espírita, do que seria um movimento espírita, permeou a minha cabeça de juventude. Quando eu falo juventude, assim, de 15 anos, de 14 anos, e certamente permeou a tua idealização. Certamente quando você começou assim a fazer palestras, e eu também, éramos muito mais idealizadores, não idealistas. Eu acho que o idealismo continua, porque, como diz, eu vou pegar Renato Russo, ele coloca assim: eu não vou deixar me embrutecer, eu acredito nos meus ideais. Isso é o idealismo. Eu não vou deixar essa dureza embrutecer o meu coração, porque esse embrutecimento eu já conheço. A ideia é que eu possa tentar fazer algo diferente, mas sem a idealização, com a realização do que as coisas são, do que as pessoas são, do que eventualmente aquela casa espírita que a gente esperava tanto e a gente poder se comunicar. Por exemplo, aqui, né, nós dois psicoterapeutas, psiquiatras, trazendo um pouco de informações psicológicas num ambiente fora do setting terapêutico que a gente aprende profissionalmente, que seria o local ideal. Isso, de certa forma, é trazer um pouco do possível, um pouco do real, mas chamando a atenção de que isso aqui não substitui esse espaço mais íntimo. E aí eu vou te colocar, eu ia falar sobre essa coisa da psicoterapia, porque uma vez eu recebi uma pergunta assim, Sérgio, num congresso espírita em determinado estado. Léo, o meu psicólogo também vai para um psicólogo. Eu devo deixar esse psicólogo? Ele é perturbado? Eu achei curiosa, porque a pessoa foi bem honesta na sua pergunta, porque ele idealizando, né, o psicólogo dele, idealizando o terapeuta dele, ele imaginou que a gente já é como você colocou, já é da largada. E esse que já é na largada, ele não se submete, por exemplo, ao processo de formação. Exato. Que esse processo de formação, não dá para você fazer uma formação em psicoterapia, em psiquiatria só teórica, né? Medicina e atendimento ao público se aprende na prática, atendendo as pessoas. E sendo atendido também. Uma das perguntas que fazem para mim, como terapeuta, e para você também, assim, mas eu tenho que me tratar com um terapeuta espírita. E eu costumo dizer, você tem que se tratar com um terapeuta bom. Nem todo terapeuta bom é espírita. E nem todo terapeuta espírita é bom. Porque existem, neste meio, pessoas que acham que o espiritismo substitui a formação, substitui a academia, substitui o estudo. A pessoa vai se dedicar à espiritualidade e Jesus vai fazer o resto. Isso é uma preguiçosa postura, né? Porque existe muito investimento. A pessoa, para se tornar um terapeuta, um bom terapeuta, ele precisa estudar muito e precisa se tratar muito, e de preferência se tratar sempre. Ter alguém do lado de fora que possa ajudá-lo a se ver. Quanto mais eu me vejo nas minhas mazelas, mais eu posso ajudar os outros. Porque eu percebo que esse que me procura não é tão diferente de mim, ele sente, passa pelas mesmas coisas que eu.
Isso que você falou, que a idealização é assim, a pessoa vai se tratar com alguém que já está pronto, já está curado de todas as mazelas, e aí então vai poder me tratar. Não, esse alguém não existe. Porque só um igual entende um outro igual. Isso é fantástico na passagem de Jesus conosco. Porque Jesus teve emoções. Se nós lermos, Léo, não teríamos tempo aqui de desenvolver, mas caberia a sugestão de ler alguns livros de Humberto de Campos. Me ocorre, nesse momento de memória, Cartas e Crônicas. Existe um capítulo que se chama A Última Tentação, que Humberto de Campos relata qual foram as últimas emoções de Jesus quando ele estava na cruz. E quando ele chora de saudade dos amigos que não estavam ali. Onde estavam os seus queridos apóstolos, que eles conversavam naquelas noites felizes, e todos fugiram, e ele ficou se sentindo triste e chorou, e se sentiu sozinho. Porque mesmo a sua mãe, que estava ali naquele momento, não tinha muito a lhe oferecer, porque era uma mãe que estava perdendo um filho, e o apóstolo que estava ali, o João, tinha que cuidar daquela mãe. E ele sofreu um ataque das trevas naquele momento. Aquele espírito que o tentou no pináculo se aproximou naquele momento e disse alguma coisa assim para ele: onde é que estão os teus amigos? Onde é que estão todos? Todos te abandonaram. E disse para ele: desce daí. Vem que eu vou te dar todos os poderes do mundo. Ele sabia, esse espírito, que Jesus quisesse, ele saía dali. Jesus já havia multiplicado os pães, transformado água em vinho, já havia ressuscitado o Lázaro e outros tantos, curado leprosos, mendigos. O que menos custaria a Jesus era sair daquela cruz dali, naquele momento, daquela condição, porque ele tinha capacidade de domínio sobre a matéria. E o espírito inferior chega e propõe para ele isso: desce daí e terás todos os poderes do mundo. E Jesus faz um trabalho interno naquele momento. E Jesus faz assim: sim, os meus queridos amigos não estão aqui não porque são maus, mas porque são imaturos ainda. Uhum. Todos ainda não estão prontos para entender essas dificuldades. E foi perdoando, inocentando dentro dele um por um. E naquele momento é que ele diria aquela célebre frase que se ouviu do lado de fora, que foi anotado, quando ele diz assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uhum. Todo mundo pensa que ele estava se referindo a quem estava tirando pedra na cruz. Não, o perdoa-lhes era para os discípulos, que eles não sabiam o que faziam. E naquele momento que ele diz isso, então, é quando ele entrega a sua alma para Deus e se abre a abóbada espiritual, e os espíritos superiores estão todos ali, e esse espírito inferior foge, então, enraivecido. Jesus passa, inclusive, por uma última tentação. Jesus passou por um provável processo obsessivo, que não grudou nele, porque ele era Jesus, mas ele chegou a sentir a sua última tentação. Esse Jesus eu acredito, porque esse Jesus ele é muito parecido com aquilo que eu quero tentar ser um dia. É um Jesus que eu olho e digo assim: esse Jesus foi humano, ele sabia do que ele estava falando. Esse Jesus, ele sentiu dor. Esse Jesus sentiu saudade. Esse Jesus sentiu tristeza. Esse Jesus sentiu fome. Esse Jesus sentiu vontade de estar com as pessoas. Eu sinto isso também. Isso faz sentido para mim. Nesse Jesus eu acredito. E esse Jesus idealizado das pessoas: Jesus é perfeito, esteve aqui, não sentiu nada, e ele vai me ajudar. Não, esse Jesus é um Jesus idealizado. Então, me estendi um pouco, desculpa, mas eu acho que isso é muito rico, né? E eu sugiro vivamente aqui algumas passagens de Humberto de Campos que falam das características humanas de Jesus, sem que isso o diminua, muito pelo contrário, isso o transforma no Jesus que nós acreditamos. Eu estava lembrando de Sócrates, né? Como o próprio Emmanuel coloca Caminho da Luz, né? Sócrates e outros como enviados de Jesus para preparar o caminho, preparar o terreno,
umidificar, né, e trazer humus aí para o nosso coração ao longo da nossa trajetória. E na época de Sócrates, os deuses gregos, eles eram vistos com muitas características humanas, né? Basicamente era a mitologia grega traz muito assim o Deus com as nossas características, os deuses à moda dos humanos, né? Só que Sócrates não acreditava nesse isomorfismo. Ele achava que a divindade tinha algo além que a nossa pretensão não conseguia captar. Então, você veja que o isomorfismo da mitologia grega não é só das paixões, das características humanas de miserabilidade, etc., mas também da forma, era a forma humana. E aí Sócrates foi o primeiro, né, quando vai falar sobre a divindade, de trazer uma abstração sobre o divino. E nessa abstração, ele traz o intelecto. E ele vai dizer que o divino era o intelecto ordenador, porque nos gregos tinha muito essa ideia do ordenamento, da ordem. E aí essa ideia tem primeiro essa força muito grande, que é assim, a gente se colocar no nosso lugar, a ideia de conhece-te a ti mesmo, era assim, homem, conhece as tuas limitações, diante da divindade você não é quase nada. Tem essa conotação também, né, do gnose ser alto, que não era bem Sócrates, eram os 7 sábios da antiguidade, talvez o Tales da cidade de Mileto, né, que a gente conhece muito pelo teorema de Tales da matemática, da geometria. Então, mas era a ideia não a ideia do autoconhecimento. Antes de Sócrates, né, nos fisiólogos, né, os filósofos mais físicos, mais tentando descobrir qual era a física do mundo, já existia essa frase, mas não tem essa dimensão psicológica de autodescobrimento. Foi Sócrates quem traz essa dimensão psicológica, mas nessa dimensão psicológica ele também embute essa ideia de Deus, a inteligência ordenadora. Por um lado, isso é bem interessante, mas por outro, nos tira um pouco a ideia da emoção, a ideia da emocionalidade. Por isso que colocam assim, Platão, ele trazia um pouco mais de emoção para a alma, enquanto a visão socrática, a visão dos filósofos antes de Platão, era muita visão racional. E aí dá para entender a visão ruim, né, Sérgio, em relação dos prazeres. Tem a questão da religião, mas se a gente pensar também no Ocidente e a influência da filosofia no nosso pensamento ocidental, os filósofos achavam que a felicidade era uma felicidade sem emoções, apatheia. Patos é emoção, né? Então, você veja, Sim. patológico é o estado adoecido porque a pessoa está cheia de emoções. Então, sempre nós lidamos com as emoções muito com a ideia de adoecimento, do lado ruim. E o prazer vem nesse bolo. O prazer não é uma emoção. O prazer, do ponto de vista neurocientífico, dá uma tonalidade às emoções. As emoções mais prazerosas e as emoções mais desprazerosas. Dá uma tonalidade, se pensar do ponto de vista neurocientífico. Se eu for aprofundar o que é prazer do ponto de vista mais psicanalítico, aí vai por outros caminhos. Mas o prazer sempre dá essa ideia meio perturbada, meio perturbadora, perturbando o nosso ser, a nossa inteligência ordenadora, e de certa forma tem esse lado B da história da filosofia também trazendo uma visão ruim do prazer e tudo, como você colocou, a espiritualidade não só algo extra, mas algo intra, né? Não só extra corpóreo, mas algo que está na nossa intimidade, né, Sérgio? Sim, acho que sim. E acho que isso foi a grande contribuição da psicanálise, Léo, quando Freud traz o que, além do filosófico, que fica no plano mais do ideal, das ideias, do pensamento, ele propõe que essa equação do humano se dá nas relações, no objetal, ele se dá na interação. E não há como não haver interação sem mover as pulsões. As pulsões que são de vida, as pulsões de morte, né, que estão implicadas nesse processo. Então, esse autoconhecimento precisa passar por esse lado pulsional também, porque senão fica uma parte do humano de fora, não é?
É uma tentativa de autoentendimento, excluindo a nossa identidade material, a nossa identidade corporal, não é? O Espiritismo, como doutrina criada originalmente, ela propõe vamos dizer assim, a integração dos estados biopsicossocioespirituais. E não a eliminação de um, não é a eliminação dos instintos para se ter espiritualidade, não é uma exclusão que cria o progresso, é uma inclusão, né? É um estado de absorção, não é? Outro dia me perguntaram qual era o conceito que eu tinha de saúde. O tema hoje é saúde mental, né? Nosso espaço aqui. E eu fiquei pensando assim, como é que eu diria hoje, como é que eu pensaria? Geralmente a gente responde assim, é o bem-estar social ou sócio-espiritual. Eu hoje pensaria assim que saúde é alguma coisa aproximada de uma capacidade de nós suportarmos o mal-estar biopsico-sócio-espiritual. Saúde seria uma capacidade de suportar o mal-estar. Porque se a gente esperar ter o bem-estar em todas as instâncias, nós vamos ficar infelizes. Porque se o que nos caracteriza a vida física é um permanente estado de conflitos, sejam físicos, interacionais, emocionais e espirituais também, o que nos resta é desenvolver capacidades. Então, a saúde tem mais a ver com a capacidade que a gente desenvolve. Trazendo para o território que você propõe, né, que é de nós incluirmos o humano dentro da nossa emocionalidade. Porque se a emocionalidade não estiver presente, não está presente o aspecto que nos caracteriza na vida física, né? A caminhada, né, do que propõe o Evangelho segundo o Espiritismo quando fala sobre o amor. No início, os seres são só instintos, depois sensações, depois tem emoções, e o amor como a culminância dos sentimentos. Mas é uma jornada que começa pelo lado instintivo, do instinto, e que é uma forma de inteligência também. Acho que também quando a gente amplia, a gente entende o instinto como uma forma de inteligência, e aí se a gente pensar a inteligência ordenadora nessa visão global, é bem interessante, né? Agora também é curioso, né, Sérgio? Dois psiquiatras conversando, às vezes a gente tem tantas visões, tantos ângulos, que é até difícil conceitualizar. O que é saúde? Pergunta para o psiquiatra isso não. É tão complexo, né? Como é que consegue ir um psiquiatra mais experimentado, assim, que já atendeu muitas pessoas, já atendeu muitos casos, fica tão complexo até para trazer um conceito aparentemente simples, né, Sérgio? Sim. Eu fiquei pensando, Léo, que em relação a essa questão dos instintos, na pergunta 78 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se os instintos deixam de existir, né? Dando lugar à razão. Se o surgimento da razão irá substituindo e vai substituindo o instinto. Que é uma ideia que nós espíritas temos. Sim. E os espíritos dizem ali, não. A resposta é não. E diz mais, os instintos existem sempre. E às vezes eles são mais certeiros do que a razão, porque nunca se equivoca. O instinto, ele pode conduzir ao bem também. Pergunta 78, dá uma olhada para a gente, dá uma olhada lá. Porque, assim, qual é o problema? O problema é permanecer apenas no lado instintual. Não ampliar, né? Exato. Não ampliar. Exato. Mas essa demonização, né, essa demonização do pulsional, do humano, é um produto da nossa herança atávica judaico-cristã equivocada. Isso nós precisamos pensar. E nessa perspectiva da inteligência, no final do teu capítulo, né, do capítulo do teu livro, existe as obsessões na sintonia do orgulho. E vem muito nessa questão da inteligência
que vem a serviço da soberba, a inteligência que vem a serviço do excesso de vaidade. Sim, E é interessante que dentro das perspectivas obsessivas, e aí acho interessante a gente fazer uma diferenciação didática, a perseguição da obsessão. Na perseguição, a gente sente as emoções, né? Porque a gente está muito próximo, quer seja porque o outro está nos perseguindo ou a gente está perseguindo o outro também, tem essa perspectiva. Mas a gente está tão próximo que a gente sente. Agora, na obsessão, a gente se alimenta, né? É um pouco como se fosse a sintonia mais amplificada. Então, e aí, algumas linguagens, né? Digamos, obsessões de poucos minutos, que a gente encontra na literatura, aí parece um contrassenso, mas como obsessão de poucos minutos? Vem muito nessa ideia do que o Sérgio quis trazer, de assim, olha, a gente sente as emoções, né? Sente a influenciação, diferentemente da obsessão clássica, que a gente conceitualiza na doutrina espírita, que tem um caráter de persistência, né? A obsessão no conceito clássico, o espírito tem um caráter de persistência. Mas uma das obsessões que persistem é a chamada fascinação. E Fascinação. quando você estuda a fascinação, ela parece muito com o que a gente estuda de psicoses. Ou seja, o sujeito confunde ali, né, no conceito kardeciano, a fascinação, a paralisia da razão. Exato. Na psicose, a gente vê um quadro em que a fantasia se mistura com a realidade. E o filtro da razão, ele está perdido. Mas é curioso essa ideia da razão do instinto. Está perdido, mas geralmente vem conteúdos muito grandiosos. A fascinação, em geral, é de conteúdo muito grandioso. Existe aquela pseudo-grandiosidade, por exemplo, um delírio de ruína, em que a pessoa acredita que, como eu vi uma pessoa, que a guerra no Iraque era por culpa dele. Aí você pensa assim, é um delírio de ruína, é o contrário, não é de grandeza. Mas o delírio de ruína, o delírio de perseguição, no final das contas, a pessoa se acha muito grande também, muito grandiosa. Porque imaginar que o sofrimento dela tem a ver com a guerra no outro lado do mundo, né? Então, por isso que quando você estuda psiquiatria, coloca-se que o único delírio mesmo é o delírio de grandeza, e outros são derivados, né? E aí tudo tem a ver com essa fascinação, com essa inteligência, com essa soberba, essa vaidade. A vaidade, sim, é por isso que a fascinação, com certeza, é o processo obsessivo mais perigoso de todos, porque o obsidiado não se dá conta, ele não se sente doente, porque até o subjugado está sofrendo, ele tem algum grau de mal-estar e ele busca ajuda, o fascinado não. O fascinado, ele acha que todos os outros estão errados, só ele está certo. Então, acho que é um assunto muito interessante que dá para a gente desdobrar em outros Merece momentos. desdobramento, né? Mas é interessante essa ideia, olha, o mal-estar como sendo até útil, muito Sim. útil. O mal-estar para nos sinalizar a necessidade de mudanças, né? Acho que a gente Sim. pode pensar nessa perspectiva. Hoje eu fiz uma palestra mais cedo, Sérgio, e aí me perguntavam assim, como detecta que um quadro está passando de um sofrimento, digamos assim, natural, para um sofrimento mais do transtorno, que precisa de uma ajuda e tal. E aí eu colocava, olha, a gente geralmente lembra dos quadros assim mais de depressão, com tristeza, transtorno de pânico, com muita ansiedade. Mas a psiquiatria é tão complexa e o comportamento humano é tão complexo que existem adoecimentos em que a pessoa não se sente encharcada de tristeza. Ao contrário, ela se sente encharcada de muita alegria, eufórica. Por exemplo, o transtorno bipolar no quadro de mania ou de hipomania. Ou, por exemplo, as dependências, né, Sérgio? Nas dependências comportamentais, nas dependências químicas, a pessoa também está encharcada por muita sensação de bem-estar. E aí o mal-estar, às vezes, é o contraponto para a pessoa procurar ajuda, porque se ela não sente nenhum mal-estar diante daquele excesso que ela está sentindo, ela acaba não procurando uma ajuda. E aí eu vou passar para você para a gente ir encaminhando a nossa conversa para o final. Quando o Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, isso era em 1929, ainda antes da Segunda Guerra Mundial,
ele trata dessa questão do mal-estar, né? Que quanto mais desenvolve a civilização, quanto maior o conforto, quanto maior as facilidades, que obviamente nos ajuda no progresso, mas por um outro lado, reprime e abafa determinadas potências naturais, né, que ele diz que tinha a ver com os instintos. Nós poderíamos arredondar essa colocação dele dizendo assim, que um dos sintomas da nossa modernidade é que quanto mais conforto e mais felicidade a gente tem, mais infeliz a gente é. Uhum. Porque vai surgindo uma grande doença da modernidade, que é o vazio. Uhum. Então as pessoas nos buscam muito hoje assim, pelo vazio, pela falta de sentido, pela falta de significado. E este mal-estar é um mal-estar oriundo de que a nossa natureza íntima, mais profunda, o nosso humus, voltando ao nosso ponto inicial, ele precisa de vivência, de experiência, e às vezes de sofrimento. Não é de sofrimento, buscar o sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte, muitas vezes, a dor, às vezes, ela nos leva a nos sentir vivos. Existem doenças que a pessoa provoca a dor para se sentir viva. Porque pior que a dor é o vazio, é a sensação de que não existe, é a sensação de que se é falso, de que não se está aqui. Então, quando uma pessoa está sentindo isso, isso já é um mal-estar muito importante que ela percebe e que está mais do que na hora de tentar achar uma ampla maneira de ser ajudada, inclusive nós. Faço a ponto, então, para o nosso próximo encontro sobre as virtudes, sobre o Código do Monte, que tem a ver com a resignação, né? Tem a ver com o capítulo 2 do livro O Código do Monte, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E a ideia da aflição é que consola, que evolui dentro dessa perspectiva de uma resignação diante das situações, né? E a resignação não deixa de envolver também uma atitude mais humilde, porque nós não somos tão, né, a ideia do Eclesiastes, mais uma vez, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por que eu não iria sofrer se o sofrimento faz parte da existência, faz parte do crescer? Então, meu amigo Sérgio, agradecemos mais uma vez, né, a gente está junto aqui, passa rápido, particularmente é muito bom, porque a gente acaba aprendendo, não fica falando sozinho nas lives, né? Fica aqui junto, nessa conexão Recife-Pelotas, junto com a Mansão do Caminho, passando por Salvador, né? Recife, Pelotas, passando por Salvador, da Mansão do Caminho, indo nas conexões do mundo. Semana que vem, pessoal, a gente tem as perguntas e respostas, então vou dar uma olhada nas perguntas que vocês enviaram, algumas perguntas que a gente já tem aqui de outras pessoas que enviaram antes, e a gente vai se encontrando nas terças-feiras em Jesus e Saúde Mental. Muito obrigado, uma boa noite, que a gente possa ficar em paz nessa semana. Obrigado, Sérgio, um abraço. Um abraço.